Olá pessoal, como vocês estão? Essa semana nós vamos conversar de novo sobre a Palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre a verdadeira identidade. Mas, se tem uma verdadeira identidade, então também tem uma falsa. E tem uma galera vivendo uma identidade falsa, ou seja, uma vida que não lhe pertence, uma vida que não tem nada a ver com você. Às vezes você não sabe porque você está mal, para baixo, é porque você não está vivendo aquilo que Deus quer para a sua vida. Então, nesse vídeo eu quero falar sobre isso, sobre identidade. Qual a verdadeira identidade? Qual a verdadeira identidade do cristão? Em Gênesis capítulo 27, conta a história de Jacó e Esaú. Isaac, que era o pai dos gêmeos, estava bem velho. E aí Isaac chama Esaú e fala assim: olha Esaú, prepara um ensopado para mim, prepara uma caça, que eu vou te abençoar. Porque já estava muito próximo da partida de Isaac. Isaac já estava morrendo. E aí então, Rebeca, mãe de Jacó e Esaú, fala para Jacó aquilo que o pai dele tinha dito para o seu irmão. E aí, Jacó, com muita vontade de ser abençoado, finge que é o irmão e vai até o pai dele, no lugar de Esaú. E aí, quando Isaac pergunta quem é, ele responde: eu sou Esaú. Na Bíblia, no versículo 18 e 19, fala o seguinte: Jacó foi a seu pai e disse: meu pai. Ele respondeu: fala, quem és tu, meu filho? Respondeu Jacó a seu pai: sou Esaú, teu primogênito. Fiz o que me ordenaste. Levanta-te, pois, assenta-te e come da minha caça, para que me abençoes. Qual é a questão aqui? Jacó não acreditava na palavra de Deus sobre a sua vida. Jacó não acreditava nas promessas de Deus na sua vida, de que Deus tinha coisas boas para ele. Então, ele engana o seu pai, o seu irmão, ele finge ser alguém que ele não era. Por quê? Porque ele tinha uma visão equivocada de si. Ele não sabia qual era a sua verdadeira identidade. Por isso, ele quis ser alguém que não era para ser. Ele quis ser outra pessoa. Nós temos essa tendência. Nós temos a tendência de querer ser o outro. Nós precisamos parar com isso. De querer viver a vida do outro, de querer ter o que o outro tem, de querer ser o outro. Não é isso que Deus tem para nós. Nós temos muitas vezes essa falsa identidade, porque não acreditamos nas promessas de Deus para a nossa vida. Quando os discípulos passaram por uma tempestade, eles estavam no mar e veio uma grande tempestade. Jesus vem até eles andando sobre as águas. Vocês devem se lembrar dessa passagem em Mateus capítulo 14. E aí Jesus vem andando sobre as águas e eles pensam que é um fantasma. E aí Jesus fala: não, sou eu. E aí eles ficam mais tranquilos. E aí eles veem Jesus vindo, andando sobre as águas. E aí Pedro fala assim: se é o Senhor mesmo, eu também quero ir aí. Eu quero andar sobre as águas. E aí então Jesus fala para ele: vem Pedro. Então Pedro começa a ir até Jesus. E aí de repente Pedro começa a afundar. E ele pede socorro e Jesus o ajuda. E aí Jesus pega na mão dele e fala: homem de pequena fé, por que duvidaste? Qual fé faltou a Pedro? Fé de que Deus existe? Não, ele vivia com o próprio Filho de Deus, com Jesus ali andando com ele. Fé de que Jesus é poderoso? Será que foi essa fé que faltou para Pedro? De que Jesus é poderoso? Não, porque quando ele está se afogando, quando ele está afundando nas águas, é a Jesus que ele pede socorro. Então ele acreditava que Jesus era poderoso. A fé pequena de Pedro foi de não acreditar que com Jesus ele conseguiria. Pedro olhou para ele. Pedro olhou para as suas fraquezas, Pedro olhou para a tempestade, Pedro olhou para os ventos e Jesus estava ali com ele. Mas ele pensou: eu não dou conta, não, eu não consigo. Às vezes nos falta identidade. Nós cremos que Deus existe, nós cremos no seu poder,
mas nós não cremos que Ele tem o melhor para a nossa vida. Em Jeremias, no capítulo 1, versículo 5, fala o seguinte: antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei e te constituí profeta às nações. Olha o que Deus fala para Jeremias. Eu vou ler de novo a primeira parte. Antes que eu te formasse no ventre materno, eu te conheci, e antes que saísse da madre, te consagrei. A primeira parte do versículo é para todos nós. A segunda parte ele fala para Jeremias que Jeremias vai ser profeta, que Deus tinha essa vida para ele, dele ser profeta. Essa parte era para Jeremias, mas a primeira parte do versículo é para todos nós. Deus diz que antes que você se formasse no ventre da sua mãe, eu te conheci. Deus nos conhece, Deus tem o melhor para a nossa vida. E às vezes a gente tem a tendência de achar que Deus não tem coisas boas para nós. Ele sempre tem coisas boas para o outro, mas nunca para a minha vida. Às vezes nós temos a tendência e pensamos errado sobre isso. Deus te escolheu para ser filho dele nessa geração. E se você não acredita, você não tem vivido a vida que Deus quer para você. Aí, quando a gente não vive assim, a gente começa a olhar para a vida dos outros e a querer ser como os outros. A gente pensa assim: eu tenho que ser assim. Não, eu tenho que ser ter esse cabelo. Não, eu tenho que ter essas coisas para ser abençoado. Nossa, eu tenho que ser igual a essa pessoa para ser abençoado. E não é verdade. Nós tentamos ser até aceitos, tentamos nos encaixar sendo aquilo que nós na verdade não somos. E não é isso que Deus quer para a nossa vida. Mas como então encontrar a verdadeira identidade? Como ter uma verdadeira identidade, a identidade autêntica? E aí, em Colossenses, no capítulo 3, no versículo 1 a 3, fala o seguinte: portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com Ele em glória. Como encontrar então a verdadeira identidade? A verdadeira identidade, ela está em Cristo. Igual o texto nos fala, sem Cristo é impossível ter uma identidade verdadeira, é impossível ter uma vida autêntica. Por exemplo, um dia eu esqueci aqui na igreja o capacete. E aí eu desci, fui lá pro pátio, e aí eu vim atrás do capacete e perguntei pro Marquinho: Marquinho, você viu meu capacete? E aí ele falou assim: olha, o Marco já pegou o seu capacete. Então eu estava procurando capacete para eu andar de moto. E agora eu já não estava mais procurando capacete, agora eu estava procurando o Marco, porque era ele que estava com o capacete. Então, pare de procurar a sua verdadeira identidade e procure a Cristo. Quando nós temos Cristo no relacionamento com Ele, aí Ele nos mostra qual a nossa verdadeira identidade. Sabe o que aconteceu com Jacó? Que nós começamos falando sobre a história dele. Chega um momento em que Jesus fala com ele. Chega um momento em que Jacó tem um encontro com Jesus. A Bíblia fala que Jacó luta com um homem, e esse homem era como Deus. E no final, o homem então, depois dessa luta, o homem então pergunta para ele: quem é você? E quando ele tem esse encontro com Jesus, ele fala: eu sou Jacó. Agora ele não diz: eu sou Esaú. Lembra do que ele falou para o pai? Falou que era o irmão. Se disfarçou, se caracterizou, vestiu a roupa do irmão. Agora ele fala: não, eu sou Jacó. Agora ele fala quem de fato ele é. Quando nós assumimos quem de fato nós somos, Deus nos dá a verdadeira identidade.
Quando Jacó então fala quem ele é, eu sou Jacó, Deus fala assim para ele, você é Israel. Jesus dá a ele a sua identidade, a sua verdadeira identidade. Agora ele não era mais o Jacó enganador, aquele que enganava, que trapaceava. Agora ele era o Israel, o povo de Deus. Então Jesus dá a ele uma verdadeira identidade. Só Jesus pode nos dar a verdadeira identidade. Não viva como os outros querem que você viva. Não seja escravo de si mesmo, buscando ser alguém que você não é, ouvindo a vida dos outros e querendo ter a vida do outro. Não faça isso. Não viva como escravo de si. Viva como Deus quer. Seja o que Deus quer que você seja. Fixe seus olhos em Jesus. E aí você encontrará sua verdadeira vida. Só em Jesus nós temos a verdadeira vida. E aí, semana passada nós tivemos um desafio. Nós falamos sobre caráter, certo? E hoje nós falamos sobre identidade. E aí o nosso desafio é sobre identidade. Mas hoje o nosso desafio é diferente. Você é desafiado a fazer uma oração sobre tudo que nós falamos, nós conversamos aqui hoje. Sobre ter a verdadeira identidade, sobre ser íntimo de Jesus, porque é Ele que nos mostra quem de fato nós somos e como Ele nos enxerga, porque Ele tem o melhor para nós. Então agora eu quero que você ore aí na sua casa. Não deixe para amanhã, não deixe para depois, mas que você ore agora. Mas essa oração vai ser diferente. Você não vai falar com Deus, mas você vai escrever. Então pega um papel, uma caneta ou um lápis e você vai escrever a sua oração. E você vai escrever o quê? Como você vai orar? Você vai dizer para Deus como você se sente, quem você acha que você é. E você vai dizer também para Deus que você não quer ser como o outro, mas que você quer ser o que Ele tem para você. Você quer ser o que Deus quer para você e para sua vida. Essa vai ser sua oração. E aí você vai colocar no papel, você não precisa mostrar para ninguém, mas você vai guardar essa oração. E depois você me conta como foi essa experiência. Eu tenho recebido muito retorno de vocês, então depois me conta como foi essa experiência. Não só escreva e faça sua oração, mas também compartilhe o nosso vídeo. Envie para amigos, colegas, pessoas que precisam ser edificados com a palavra de Deus. Curta o nosso vídeo, se inscreva no canal e aí você vai sempre receber novos vídeos, ok? Um abraço, até semana que vem, fique com Deus.